Oi, gente, eu sou a Amabile. E eu sou o Carlos Alberto. Bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, como vocês viram aí na thumb, é eu tomando na tarraqueta. Cirurgia na vesícula. Bora pro vídeo. Ao vivo e a cores, ela dando sinal. Nossa senhora, ela já deu uma fisgada aqui. Não vai falar de mim, sua ridícula. Ela é ótima. Enfim. A gente decidiu fazer esse vídeo pra compartilhar, pra deixar registrado aqui no Instagram. Nem é Instagram. A gente decidiu gravar esse vídeo, gente, pra deixar salvo, assim, registrado aqui no YouTube. E pra documentar também, que nem eu fiz com a bariátrica, a cirurgia que eu vou ter que fazer na vesícula, que é em decorrência da cirurgia bariátrica. Então, já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso e outras coisas. Dá uma olhada aí na nossa playlist. Mas a gente vai falar um pouco sobre como é aqui em Portugal, quanto vai custar, assim, uma média do que a gente acha que vai custar com plano de saúde e tal. Por que eu vou ter que fazer essa cirurgia e os próximos vídeos pra vocês saberem como vai ser, tá? Vou gravar a mesma coisa que nem eu fiz da bariátrica, hospital, um pouco do pós e tal. Vou falar um pouco dos meus exames, de como a gente descobriu e de todo o processo que envolve essa nova cirurgia, agora que eu tenho 1 ano de bariátrica. Certo, meu amor? Certíssimo. Olha, como é que foi que a gente descobriu, né? Quando eu tinha ali uns 7 meses, 6 meses, 7 meses de bariátrica, eu comecei a sentir uma dor muito forte do lado. Porque assim, quando você faz bariátrica, todo mundo fala que você tem que andar bastante, que dá gás e tal. Mas eu não tinha isso, né, amor? Eu não tinha problema de Não gás, tinha. cólica, dor, assim, eu não tinha essas coisas. Gente, eu bem de boa mesmo. Até porque eu não comia, não exagerava e tal. Aí uma noite, assim, na verdade eu fiquei sentindo uma dor por alguns dias, mas assim, um incômodo, sabe, tipo uma cólica? Quem é mulher vai entender, uma cólica menstrual. Aquela dorzinha chata, incômoda, mas não é uma dor excruciante que vai te matar, nem te impedir de viver, de fazer as coisas do dia a dia. Mas era uma dor constante, aquele incômodo assim na barriga, só que eu senti uma dor assim, ó, nessa área aqui, deixa eu baixar um pouco pra ver se vocês conseguem ver melhor. Mas uma dor que ficava aqui nessa área. E bem aqui é o estômago, onde eu fiz a cirurgia. Então, eu senti uma dor forte, assim, aqui nessa área. Então, eu achava que era do estômago, sabe? Um incômodo do estômago, um pouco de gás no estômago. Só que eu já tinha uns quase 7 meses de bariátrica, eu já comia normal, já fazia atividade física. A gente até achou que pudesse ser atividade física, eu tava pegando muito pesado. Tinha alguns treinos de força, sabe? De abdômen, tipo abdominal. Abdominal. Exatamente. Então a gente achava que essa dor pudesse ser disso tudo, tanto de gases, quanto de alguma coisa que eu comi, quanto de dor mesmo, porque do estômago mesmo eu não sentia dor nenhuma durante as refeições, nem depois, não sentia dor. Mas eu fiquei assim incômodo uns dias, não foi? Assim. Uns dias. E eu votei na dor do peido. Aí, E eu gente, falei que era, e esse certeza corno, que era. isso poderia ser o fim da nossa união, do nosso matrimônio, meu amor. Assim que poderia ser o seu fim. Gente, aí um dia de madrugada, a dor começou a ficar forte, mas aí sim, uma dor excruciante. E aí, eram umas 2 horas da manhã e eu, amor do céu, tô com muita dor, não tô aguentando, uma dor, e uma dor aqui assim em cima, sabe? Não era uma dor de gás, que a gente tem dor de gás, tem uma dor que anda, né? Quem já teve dor como diz o Carlos Alberto, De peido? dor de peido, a pessoa sabe que a dor anda, se movimenta, fica um pouco nas costas, um pouco no pé da barriga, é uma dor que se move. E essa dor era uma dor fisgada, era uma facada, sabe? Uma dor fincada mesmo num lugar só. E aí ele falava assim, amor, você tem que andar, você tem que andar. E ele só dormindo, ó, andando, tem que andar. E eu chorando, rolando de dor na cama. Mas sabe aquela dor? E eu sou super forte e resistente pra dor. Pra dor, sim. Falo a verdade, sem puxar saco, porque a gente tá gravando. Mas eu sou super resistente Super pra dor. forte, sim. Gente, quem acompanhou a minha bariátrica sabe que eu levantava, tomava banho, comia, sentava, fazia as coisas tudo quase normal. Eu tive uma recuperação ótima, eu sou bem resistente à dor e eu tenho uma recuperação bem rápida.
E essa dor a gente não sabia. E o Carlos Alberto ficou batendo na tecla que era dor de peido. Minha filha, vai andar, caminhar, toma aí. Ele me fez tomar quase o vidro inteiro de Lufital. Peida, peida, que O passa. Lufital ajuda, cura, tudo. Ele tá alisando eu aqui, porque toda vez que nós tocamos nesse assunto, ele fica um peso na consciência. Fica um pouquinho. Amor, Eu quase acertei. não acertou. Era viu? 50% de chance. De ser ou não ser. Sim. Aí, gente, 2 horas da manhã, tudo quieto. Todo mundo deitado, as cachorras dormindo. E eu andando aqui no corredor. Eu fiquei andando em volta do tapete. Mas eu já tava andando arcada, assim, ó. Andando passo 1 centímetro, assim, a 1 por hora, sabe? Andando arcada, assim, com a mão, assim, ó. Andando aqui na sala. Meu Deus, que dor é essa? Não passava. E eu fiquei 2 horas com dor intensa, contada no relógio, porque a gente mais ou menos marcou o horário dessa dor, porque se aconteceu alguma coisa, a gente podia falar pro médico depois, que eu sou bariátrica, que aconteceu isso e aquilo. Então a gente olhou no relógio e ele dormindo. A minha filha tá aqui enchendo o Até saco. porque eu achei que era dor de peido em minha defesa. A minha filha quer aparecer. E aí aquela dor. A outra também quer aparecer. Gente do céu, excruciante, uma dor desesperadora. Peraí. Gente, quem tem pais... Quem tem filho sabe. Quem tem pais, quem tem filho sabe. Aí, gente, recapitulando, antes que nossas filhas nos interrompam novamente. Já, já. É porque calma que a gente brinca de bolinha com ela. Enfim, aí, 2 horas contada no relógio. Certeza absoluta, porque a gente... Pô, licença, deixa eu me acrochar aqui, tô com frio. Aí quando a dor foi... Daí ela foi melhorando progressivamente, porque ela chegou no ápice da dor e foi descendo. Porque eu vindo uns dias com dor. Nesse dia chegou no ápice de uma dor, assim, excruciante. Depois eu fiquei andando aqui, rezando, pedindo, pelo amor de Deus, pra todos os santos orixás. Olha, pras entidades, pra quem tivesse de plantão aquele dia me ajudar, porque eu tava com uma dor que eu tava a ponto de arrancar a roupa, sair correndo na rua e pular do viaduto. E este arrombado dormindo. Era dor de peido, eu sabia. Naquele dia eu tinha completa certeza. Eu nunca tinha tido essa dor, gente. Como é que era dor de peido? Ele falando que sabia que era dor de peido. Se eu nunca tinha tido dor de gases. Minha vida era. Amor, você vai pagar por isso, Deus tu viu. E na hora do juízo final, ele vai falar assim, olha que você zombou da sua esposa. 10 dias no inferno. Não vai. Aí, enfim, gente, brincadeiras à parte, foi horrível. Eu senti muito dor, uma dor assim que eu nunca havia sentido, nem no pós-cirúrgico, nem de outras cirurgias que eu fiz, nada. Foi uma dor muito intensa. E eu já tive dor renal, crise de rim e cólica menstrual, enfim. E, nossa, juro. Enfim, gente, daí a dor foi diminuindo, foi melhorando, eu voltei a andar ereta, fiquei mais assim, normal, e fui deitar. Eu já tinha tomado vários remédios, tomei Buscopan, tomei quase um vidrinho inteiro de Lufital, que aqui tem outro nome, né? Simeticona. E, enfim, fui dormir. No outro dia eu acordei dolorida. Sabe quando você fica com aquela sensação de que tá doendo, mas não tá doendo tanto? Eu fiquei um pouco de dor, mas assim, passou. Demorou pra eu ter essa dor de novo. Daí acontecia a mesma coisa. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que poderia ser. Porque quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, uma das meninas que operou comigo, ela já não tinha vesícula. E a outra que operou também comigo, que a gente tem um grupo que a gente é amiga até hoje, uma delas tirou a vesícula no mesmo dia que ela fez a bariátrica. Então, uma já não tinha, já tinha tirado em algum momento da vida, e a outra tirou no mesmo dia da bariátrica. Então, só eu continuei com vesícula. Porque quando eu fui fazer a bariátrica, eu não sabia que a probabilidade de você ter pedra e problema de vesícula depois da bariátrica, principalmente em mulheres, tá? Vai procurar na internet, vocês vão achar. É um problema que afeta mais as mulheres entre o 6, 7 e 8º mês de operado, que bateu certinho com o meu tempo de operado. Se eu soubesse, eu teria tirado da vesícula lá naquela época, gente. Mas como não acontece com todo mundo, como o hospital não avisou, como eu paguei e fui lá fazer, se eu tivesse tido um acompanhamento com o médico e tal aqui depois também, talvez eu tivesse prevenido, né? Talvez não tivesse acontecido, mas como a gente não sabia... Aconteceu. E aí eu tenho uma amiga que fez cirurgia bariátrica também, agora há pouco tempo. E o médico dela, o endocrinologista dela, passou uma medicação que ela vai tomar por 6 meses, esses 6 primeiros meses dela de operada.
e que é justamente para vesícula. Então, se você fizer tudo certinho, tomar o remédio que o hospital não passou para mim, nem para ninguém, você previne de acontecer alguma coisa com a sua vesícula. Porque eu nunca tive nada na vesícula, gente. Eu nunca tive pedra, nunca tive dor, nunca tive nada. Então aconteceu pós-bariátrica, é em decorrência da bariátrica. E isso é muito comum. Mas eu não sabia. Então esse vídeo, principalmente, é um alerta, é uma informação para você, caso você vá fazer ou você tenha feito e não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está sentindo, vá atrás de fazer um exame e descobrir se é vesícula ou não. Agora a gente vai falar da parte que condiz ao Carlos Alberto, que é o plano médico, as informações de médico que a gente foi atrás e tal. E aí vocês vão poder se informar melhor caso você queira, você esteja aqui em Portugal e queira ou precise fazer algo assim. Daí depois, gente, assim, depois dessa primeira crise inicial, eu tive mais vezes dores intensas ao ponto de passar mal e de eu achar que eu ia desmaiar. Uma dor tão grande que eu achei que eu ia desmaiar, sabe? Eu deitar na cama e perder a noção do tempo, de quanto tempo eu tô com dor, de, assim, de dormir, tipo, apagar, né, amor? Teve um dia que eu apaguei e você foi lá ver. Quando o Carlos Alberto foi socorrer a nossa filha, eu vou mostrar pra vocês ó, que eu tô aqui gravando e tomando o meu whey protein, porque faz parte do meu show. E aí, gente, eu tive essa dor algumas outras vezes e a gente pesquisando na internet, porque até a gente conseguir marcar um médico e tal, e ir fazer exame e tal, eu queria saber o que eu tinha. Então, a gente pesquisou muito na internet, depois eu fiquei vendo vários relatos, assim, no TikTok e aqui no YouTube sobre pessoas que fizeram bariátrica, que tiveram problema de vesícula. Então, eu bati o martelo pela região que eu tava sentindo a dor, pelo tipo de dor. E por ser, depois da bariátrica, eu tive certeza que o meu problema era mesmo vesícula, ponto final. E aí, pelo que a gente leu na internet, é assim, você tem dores, 2 tipos de dor, basicamente. Um que dura até 2 horas, que foi aquela primeira que eu tive, que é uma crise, assim, aguda, mas de intensidade variável, que é até 2 horas. E uma outra de 15 a 30 minutos, que é de dor muito, muito intensa mesmo. E aí, essa primeira de 2 horas, eu tive só essa primeira vez. Que foi a primeira vez que eu tive dor, foi essa de 2 horas cravada no relógio. Depois, todas as crises que eu tive de dor na vesícula, eu tive essa de mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. E aí, eu tive... E aí, uma dessas vezes que eu tive uma dor assim tão intensa que eu falei pra vocês que eu perdi a noção se eu tava acordada, se eu tava dormindo, que foi uma dor tão intensa, gente, que eu acho que eu, sei lá, alucinei, ou desmaiei, ou dormi, perdi a consciência, sei lá. Eu fui com tanta dor pro quarto, deitei, avisei o cardiologista, falei, eu tô com muita dor, muito mesmo. Mas sabe quando você perde pedaços do dia, do flash da memória? Porque eu lembro de começar a sentir a dor e ir pro quarto, mas eu não lembro de andar no corredor até o quarto, eu não lembro de deitar na cama, sabe? Eu lembro do Carlos Alberto falando comigo no pé da cama, eu tirei a roupa porque eu comecei a suar frio demais, e aqui tá inverno, tá? Tava bem frio nesse dia, na verdade, e eu tava com bastante roupa e começou a me dar calor e eu comecei a suar, então eu tirei a roupa, fiquei só de top, que eu acho que a gente tava indo pra academia, eu tava só de top, ou a gente tava voltando da academia, não sei, não lembro. Mas eu fiquei só de top e de leg, deitei na cama, eu não lembro mais o que aconteceu, eu não lembro que hora era, eu não lembro do Carlos Alberto vir falar comigo. Aí ele falou, eu vou lá na cozinha, sei lá, pegar água, pegar remédio, sei que ele foi. Daí ele ficou falando comigo, eu não respondi. Aí ele chegou no quarto e falou que eu tava apagado, que ele achou que eu tinha dormido. Só que eu não tinha tomado remédio, eu tava com uma dor tão forte que eu acho que eu apaguei, sabe? Assim, sei lá, fiquei inconsciente ou dormi, não sei, gente. Eu acho que o cérebro, sabe? Tipo, apagou pra que eu não ficasse sentindo aquela dor tão intensa. E aí eu acordei um tempão depois, assim, tipo, 40 minutos depois, já com bem menos dor. E levantei, tomei um Buscopan, porque eu vi na internet que o remédio mais indicado pra esse tipo de dor é Buscopan. E também é a única coisa que a gente consegue comprar, assim, sem receita na farmácia. E aí eu tomei o Buscopan e passei o resto do dia. E essa dor super intensa, essa crise, assim, eu tive umas 4 vezes. Mas essa de apagar foi uma única vez e eu não quero ter nunca mais na minha vida essa dor. Porque, olha, gente, eu não tive filho, eu não pari, eu não sei como é que é, mas na minha escala de dor, essa foi o topo de dor que eu já senti em toda a minha vida.
O Carlos Alberto até aproveitou pra pegar todos os meus exames, que aqui a gente fala, mata a cobra e mostra ela morta. Isso aí, voltei. Segura, meu amor. Aí, gente, depois de tudo isso, de eu ter tido essa dor várias vezes, a gente até. O Carlos Alberto teve um dia que eu tive tanta dor também que ele começou a procurar o hospital mais próximo pra gente ir. Mas aí, quando começou a dor, porque a dor não vem de finco intenso, ela vem vindo e pá! Fica uma dorzona. Então, quando eu começo a sentir um pouquinho de dor, que nem agora, eu tô sentindo um pouquinho de dor. Eu já tomo remédio, o Buscopan dá uma controlada, não chega a ficar tão forte, tá? Mas não tô indicando ninguém tomar remédio, tá? Porque eu fui no médico, conversei e tudo. E daí, amor, como é que foi? Você marcou a médica, explica aí como é que foi aqui o processo aqui em Portugal. A gente teve que marcar uma clínica geral, que é o que a gente tem no nosso plano, que é como Que se é fosse o a nosso Meds. médico de família da Meds. Aí ela passou uma série de exames de sangue e não, ultrassom, É, ecografia. ecografias. A gente tem até aqui os resultados, então ela passou ecografia abdominal, ecografia renal, vesical e pélvica, para ver o que tava. E aí na abdominal deu dois cálculos na vesícula. Um de 21 e o outro de 19 milímetros. Móveis. Móveis. Então quer dizer que eles ficam soltos, batendo lá dentro e causando a dor. E por eles serem muito grandes, 2 centímetros cada cálculo, o único jeito é cirurgia. Então, aí a gente teve que procurar um especialista, que é um cirurgião geral aqui, no caso, que trabalha com vesícula. E aí ela olhou esses exames e falou que o jeito é cirurgia mesmo. Passou mais alguns exames que vão ter que ser feitos, que é coisa para cirurgia, que é um exame de sangue, o teste de anestesia, mas a gente tá esperando o plano dar o valor. Aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A ecografia abdominal deu tudo normal. Contornos regulares, pâncreas. Nananana. Aí só deu, assim, um aumento difuso na... Então, aí ela falou que o fígado deu um pouco, não deu assim 100% bom, também pode ser por causa da vesícula, da infecção, né? Infecção não, da inflamação. Mas os dutos biliares tá tudo de boa, não dilatado. Tô lendo mais ou menos por cima, tá? Daí a vesícula tá assim, vesícula biliar bem distendida. Identificados 2 cálculos no seu interior de 21 e 19 milímetros, né? Centímetros. Móveis e segmentos visualizados do pâncreas. Então, assim, além das pedras, pode ser que tenha mais pedra. Tem o barro biliar, né? Que é o lodo biliar, que eles chamam de lodo biliar. Que é aquela areia que vai se formando na vesícula. Então, o resto estava assim, normal, tá? Baço, normal. Aorta abdominal, normal diâmetro. Ecografia renal, rins com topografia habitual. Dadadadada. Ambos os rins apresentam normal espessura, tudo normal, gente. Então, o meu único problema mesmo para ter causado essa dor era a vesícula, porque eu fiz a ecografia do abdominal todo, tá? Daí, bexiga parcialmente distendido, porque você tem que estar com a bexiga super cheia para fazer o exame. E quando a gente ligou, a moça falou que tinha que ficar em jejum para fazer a vesícula. Não podia nem água. E depois, quando a gente chegou lá, a mulher falou que tinha que ter tomado água para a bexiga ficar bem cheia para ver se dava. Só que eu não consigo beber 2 litros de água, né, gente? Eu tomei uma garrafinha de 500 ml chorando. Então, mas deu assim que nada aparentado. Depois eu fiz o transvaginal, que aqui chamo endovaginal, também conforme, tudo bem, sem ovários com dimensões conservadas, sem evidência de lesão, sem expansão, ausência de líquidos. Então, assim, nas ecografias, a única coisa aparente que causaria dor é as pedras na vesícula. Aí veio os meus exames de sangue. Olha aqui o tanto de folha. Não. Olha isso, gente. De tanto exame que ela pediu pra mim. Olha aqui. Olha aqui. E aí, assim, exame de sangue pra ver como é que tá, né, amor? As vitaminas e
tireoide, tudo mais que existe no corpo que dá pra ver pro sangue, ela pediu. Aí o de urina também, pra ver se não tinha pedra nos rins, assim, se não ia sair cálculo na urina e tal, porque eu não tava com a bexiga bem cheia quando eu fiz a ultrassom lá do abdômen. Então ela pediu o exame de urina pra ver se não ia dar nada e não deu, tá? Então, assim, triglicérides bom, açúcar bom, tudo bom. Deu um pouquinho de ferritina baixa, ela falou que a minha ferritina tá um pouco baixa. Mas ela não prescreveu reposição, porque o ferro tá bom, mas a ferritina tá baixa. E aí a B12 também tá um pouco alterada, tá um pouco acima. Assim, não acima, né, amor? Porque ela falou que 800 e pouco é uma quantidade boa, não tá tão... Até que não tá tão acima, tão fora. Mas tá acima. Mas tá acima e é o que tem me feito passar mal quando eu tomo a minha vitamina, porque a vitamina bariátrica tem B12. Então, quando eu tomo a vitamina, eu vomito, eu passo mal. Logo depois que eu tomar 5 minutinhos, eu começo a enjoar e já começo a vomitar. Isso aconteceu quando eu tava tomando a Barimix, que eu achei que fosse conta da Barimix, passei a tomar outra vitamina, mais fraca, uma vitamina um pouco mais... com menos a quantidade de vitamina lá, era mais fraca, né, amor? Mais baixa, não era isso? É mais baixo. Todas as vitaminas, as porcentagens de vitaminas que ela tinha era mais baixo. Então eu tomava e não passava mal. Mas eu tomei uns 2 meses dessa outra vitamina, que é a Barinspire. Barinspire. E agora eu já voltei a passar mal de novo, tá? Então eu sei que é por causa do vesícula, porque eu voltei, troquei de vitamina, tomei um tempo e voltei a passar mal. Enfim, aí, voltando à cirurgiã, tá? Porque tudo isso que eu falei quem pediu foi nosso médico de família. E aí ela deu o encaminhamento, a gente foi atrás da cirurgiã e tal. Marquei lá no Trofa, que é o hospital de Amadora, chiquetosíssimo, inclusive. Vai sair tour pelo hospital assim que eu estiver internada para operar. Exatamente. E daí, amor, como é o processo lá, sem falar dos exames e tal do que ela pediu, falando da questão do plano, como vai ser, autorizar e tal. Que essas coisas eu quero saber de quem tem. Exatamente. Então, a gente passou pela consulta e a médica pediu a cirurgia. Então, ela mandou todos os dados para o próprio hospital. Então, não é a gente que pede a pré-autorização da cirurgia para o plano, é o hospital que cuida disso. Então, a gente, quando saiu da consulta, foi para uma outra salinha, que é tipo uma recepção, assim, só que só para coisa de cirurgia. É. Então, a gente foi para lá, entregou os papéis que a médica tinha dado e ficou por cargo da pessoa fazer o pedido. Da secretária. Da secretária. Ela vai fazer o pedido pro plano e o plano vai ver qual vai ser a cobertura. O nosso plano, teoricamente, ele participa 80% da cirurgia. Então, 80% fica por conta deles, 20% por nossa conta, até um limite máximo, se eu não me engano, de 500 euros. Então, a gente vai pagar no máximo 500 euros pela cirurgia. Que é bastante. Que é muito. Queria pagar nada, queria que o plano desse tudo. Mas então a gente ainda não sabe, porque o plano demora de uma semana e meia para dar resposta para eles falarem com a gente se a gente vai aceitar, se a gente vai fazer mesmo lá ou não. Mas como pelo plano, pra gente não faz muita diferença. A gente foi em um hospital, outro hospital, provavelmente vai ser o mesmo valor. E... Na verdade, já era pra gente ter tido essa resposta, porque já faz mais de uma semana que eu fui, que a gente agendou. Só que a médica deu um problema lá, né? Que ela não tá cadastrada e tal. Explique! Então, Fofoca. um tempo depois que eles fizeram o pedido, eu recebi um e-mail do plano falando que a cirurgia estava aceita, eles tinham aprovado, porém, como se fosse uma cirurgia fora da rede que eles atendem. Particular. Como se fosse particular. E aí a gente teria que pagar o integral da consulta e depois submeter tudo para eles, toda a documentação, para eles verem se iam reembolsar a gente ou não. E aí eu entrei em contato de novo com o hospital, porque é uma coisa que não fazia sentido, porque quando a gente fez a consulta e tudo, foi pelo plano. Então, teoricamente, a médica está sim cadastrada no plano, atende pelo plano e tudo pelo plano. O hospital também. Tanto que a médica ainda perguntou pra gente qual era o plano, porque daí a gente falou, é a MES, ela, tá. Então, isso, tá. Então, ela trabalha, sim, ela é cadastrada na MES. Porém, aconteceu alguma coisa entre o hospital, a conversa entre o plano e o hospital falhou em algum momento com a médica ali,
porque eu já fui autorizada, eles já liberaram, só que eles falaram, olha, a médica não opera pela Médici. Paga tudo integral aí, sei lá, 5 mil, 10 mil, que é uma cirurgia de vesícula, falando um valor, fonte, voz da minha mente. Porque a bariátrica aqui, quando a gente foi consultar particular, era 15 mil. Então eu chuto, talvez que a vesícula seja um pouco mais barata, seja uns 8, 5, 10 mil. Gente, e depois mande tudo pro plano pra ele ver se vai reembolsar. Exatamente. Então, Quem tem esse dinheiro? aí eu liguei de novo no hospital e eles falaram que realmente teve um problema na comunicação, que eles estão resolvendo e depois eles voltam a entrar em contato com a gente. Já faz uns dias. Já faz uns dias, a gente tá esperando. Provavelmente, semana que vem eles entram em contato, senão eu ligo lá de novo pra encher o saco. Mas... E aqui também não tem como a gente saber o valor da consulta, porque eles não passam o valor da consulta pra gente. Você liga no hospital e eles falam que não tem um valor fixo, que depende do plano, que depende do tipo de cirurgia, que você tem que falar com o médico fazer o orçamento, blá, blá, mas eles nunca falam o preço pra gente. Não tem Então, tabela de preço. não A tem gente tabela vai de meio preço. que no escuro fazer a consulta, sabe? Eles falam assim, é até tanto, porque tem lá o máximo que você pode pagar. Então, você vai achando que você vai pagar, tipo, até uns 30, aí é 12,50, é 17,50, sabe? Que o caso do nosso consulta com a cirurgiã foi 17,50. Só que a gente não sabia quanto ia pagar. Você vai meio que no escuro. E a cirurgia é a mesma coisa. A secretária, quando falou com a gente, ela deu duas opções. Ou vocês vão pagar 20%, que é o coparticipativo que o plano cobre 80%, então pode ser que vocês paguem aí 200 euros, ou vocês têm que pagar a franquia completa de 500 euros. Então a gente tá entre 200 E e 500. 500 euros. A gente não sabe quanto vai custar a cirurgia. É barato, entre aspas, tá, gente? Porque se a gente fosse pagar particular, isso seria muito mais caro, tá? Óbvio, seria milhares de euros. Mas, mesmo assim, não é acessível para todo mundo. E eu falo isso bem claramente, porque se a gente não tivesse plano de saúde, tivesse que arcar com tudo, seria uma fortuna. A gente não tinha condição de fazer. Mas mesmo assim, 200 a 500 euros também não é todo mundo que tem assim, esse dinheiro no mês para disponibilizar para uma cirurgia. Isso só a cirurgia, fora as outras coisas que tem que fazer. Tipo, todos os exames de sangue são pagos. Todos os exames que eu fiz aqui, as ecografias, foram pagas. Inclusive, quanto custou? Vamos falar de preços. Os exames de sangue e urina ficaram tudo em 46 euros. Que a gente também fez pelo plano. Vai somando aí, tá? Pelo plano, tá, gente? A ecografia foi, se eu não me engano... 60 e pouco. que eu acho que foi 12,50 cada ecografia. E são 5. Então, ficou Saiu mais uns 60 e poucos euros. Mais 40 e pouco do coisa, já foi mais 100 e pouco. E aí ela deu mais uma lista de exames que a gente, né, eu tenho que fazer pra ver se meu organismo tá bem o suficiente pra ser operada, pra aí sim, com todos esses exames em mãos, eu poder dar seguimento na cirurgia. Então tem aqui os de sangue, o hemograma completo, lógico, creatina, glicose, hemograma completo com fórmula, ionograma, que eu não sei o que é, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina, ureia, urina, e tem uns aqui que é um monte de sigla que eu não sei o que é. Aí depois, raio-x do tórax, pulmão e coração. Esse eu também fiz lá no hospital quando fui fazer bariátrica. Também fiz raio-x de tudo pra saber se não tem problema. E um eletrocardiograma. Pra saber se o coração... Eu também fiz eletrocardiograma quando eu fui fazer bariátrica. Então, todos esses exames que eu ainda não fiz, que são exames pré-operatórios, eu também vou pagar. Tá? Mesmo pelo plano, gente, tudo aqui é participativo. A gente ainda paga uma parcela de tudo. Então, fora os 200 a 500 euros que a gente vai pagar de cirurgia, mais todos os exames, todos os remédios que eu for tomar depois e tudo que a gente for gastar durante a minha recuperação em casa. Então, a gente se prepara para gastar mais ou menos uns 1.000 euros em tudo, tá? Com os exames pré, pós, idas ao médico, as consultas pós, porque você tem que pagar as consultas antes, durante e depois, o tempo, tudo a gente acha que vai gastar aí uns 1.000 euros, eu tô falando, já chutando, mais ou menos com tudo que a gente acha que vai gastar, né, mano? Acredito que sim. Vai depender aí de quanto o plano vai dar, se eles vão deixar a gente pagar 200 ou 400. Espero que sim. Espero que R$0, 0 euros, o plano olhe lá o meu nome e fale assim, ai, que lindo, vamos agraciá-la com uma cobertura 100%, ela não vai pagar nada, ela vai ganhar dinheiro.
Brincadeira. Inclusive, a médica falou que tem essa questão aqui deles fazerem a retirada da vesícula, eles mandam para análise. Então, ele vai tirar a vesícula toda e mandar para análise. Porque eu queria ver as pedras, eu queria ficar com as pedras, mostrar pra vocês, tá? Porque nós é desses, né, amor? A Exatamente. gente queria ver a pedra e tal, eu queria guardar no vidrinho e mostrar pra vocês. Mas ela falou que não, que eles tiram a vesícula completa, assim, toda do jeito que tá, e manda pra análise pra saber se não tem nada mais sério, tipo, nódulos, tumores e tal, porque além da pedra causador, outras coisas podem causar dor. Então, vai pra análise o órgão todo, do jeito que sair. Então, infelizmente, a gente não vai poder. Ver as pedrinhas. Ai, por que que eu não fabrico diamantes em vez de plédulas? Às vezes são, a gente não vai ver. Enfim, gente, tô brincando, tô rindo, mas tô chorando, tá? Aqui, ó, a lagriminha, ó. Hello, darkness, my old friend. Aí, gente, depois de tudo isso, desse valor, esse facada no âmago, aí, assim, eu tô falando da questão do particular, do plano e tal, mas tem hospital público, tá, gente? Aqui tem, apesar de eu ter, assim, ouvido muitos relatos, a gente saber, ter, né, assim, conhecimento de várias coisas, a gente, muitos hospitais fechando, falta de médico e tal. A própria médica, ela falou pra gente que no caso de uma urgência, é feito gratuitamente, a pessoa chega e opera. Não lá no hospital e não com ela. Ela tá falando assim de forma geral, nem em Portugal. Se você tiver uma dor, uma crise, ou se a pedra entupir o canal, porque tem um caninho lá assim que atravessa da vesícula pro pâncreas, e se a pedra entrar nesse tubinho e entupir, você pode desenvolver uma pancreatite. Então, assim, se você sentir alguma coisa, uma loucura, assim, que talvez tenha sido o meu caso aquele dia, você for pro hospital e lá eles fizerem o exame e ver que você tá a ponto de bater a bota, eles vão te operar de graça, entre aspas, porque vai ter aqui até o público tem uma coparticipação que a gente viu que é mais ou menos 20 euros a consulta, né, mano? É mais ou menos uns 20 euros aí que ficaria. Que ficaria, né? A cirurgia, o tal, o hospital, tal, tal, tal. Mas isso em caso de urgência, né? A gente não consegue marcar Não. pro público pra fazer e tal, tal, tal. Porque não tem médico pra nós. Então, assim, primeiro que a gente não tem médico de família, porque não tem médico de família mesmo pra ninguém, quase, ponto. E assim, eu ia ter que ficar vivendo com essa dor até o dia de acontecer uma coisa muito grave, muito urgente. Aí eu ir pro hospital, aí eles avaliarem o meu quadro, e aí sim, talvez eu ser operada. E não é uma coisa que eu quero viver com isso, sabe? Esperando um dia ter uma dor, assim, ao ponto de tão excruciante de eu operar na emergência, assim, sem os exames, sem me preparar. Então, eu gosto de ter primeiro controle das coisas, de saber. E não é barato, é um dinheiro que a gente podia usar para um monte de coisa, para viajar, para fazer alguma coisa no meu aniversário mesmo, a gente tinha um plano de viajar e tal. Mas a médica, assim, meio que marcou já a cirurgia pro fim de março, na última semana, porque seria o tempo do plano autorizar, mais eu fazer os exames e chegar lá pra fazer Fazer tudo com tudo. calma. Fazer tudo com calma. Aí ela falou que a cirurgia é bem rápida, bem simples, assim, que se opera de manhã à tarde já tem alta, já pode ir embora pra casa e tal. Eu falei que não, não. A gente mora longe do hospital, se acontecer alguma coisa, não dá tempo de nós chegar. Então ela vai dormir lá no hospital. Eu pedi pra ela dormir lá. O Carlos Alberto falou pra ela, não. Ela falou assim, se você for operada à tarde, daí você dorme uma noite no hospital, toma o pequeno almoço, né, o café da manhã, e no outro dia você vai embora. Mas se você quiser, você pode ser operado de manhã, porque como é uma cirurgia agendada, gente, eu tô planejando uma cirurgia, eu vou agendar o horário e tal, tudo direitinho, pra ser internada, chegar no hospital. Então, assim, tudo direitinho, igual foi a minha bariátrica. E aí ela falou, se você quiser operar de manhã, você entra, vai, faz a sua internação, a gente opera, é uma cirurgia até que rápida, é bem simples, não é para ter intercorrência, mas ela explicou todo o pós, o durante, os contras, todos os riscos, você assina os termos, tudo certinho, gente, tudo igual uma cirurgia normal. Até porque. É uma cirurgia normal. E aí eu operaria de manhã, passaria o dia e sairia no período da tarde e ia embora para casa. Aí o Carlos Alberto já regalou os olhos do tamanho de uma tandera na cara da mulher e falou pra ela: não, não, eu. A gente mora longe, porque realmente a gente mora mais ou menos uns 30 minutos, né? Lá do hospital, né, amor? É, dependendo do trânsito. O trânsito não dá pra chegar no hospital, não. É assim, tem o trânsito, né? Porque a gente mora em Sintra e o hospital fica na Amadora, uma outra cidade. Então, daí ele
pediu pra ela que não. Falou, não, é muito longe e pode acontecer alguma coisa, logo assim no primeiro dia, na volta, assim, da anestesia, tudo, e já vai embora pra casa. Não, eu prefiro que ela durma aqui uma noite. Vai estar aqui nos cuidados médicos, enfermeira e tal, num ambiente hospitalar, que se acontecer alguma coisa, ela tá aqui. Porque, daí eu ainda até brinquei, né, amor? Eu falei assim, gente, eu vim da Turquia, porque eu contei pra ela a história. Eu vim da Turquia, operada, cheia de pontos, carregando mala, sozinha, e ele não quer ficar comigo a primeira noite. Não, que a primeira noite você dormiu lá no hospital na Turquia, você foi embora no outro dia. Eu vim 2 dias Ah, depois. então, tá vendo como eu tenho razão? Enfim, é que assim, o Carlos Alberto, ele tem medo de cirurgia. Ele nunca fez uma cirurgia, né, amor? Só do olho. Ah, é, o Carlos Alberto fez a de miopia. E continua míope usando óculos, veja bem. É verdade. É verdade. Aí, gente, enfim, ele nunca fez uma cirurgia assim com corte, ponto, assim, tá. Porque a cirurgia de miopia é feita a laser, né? Enfim. E eu já tô indo pra minha terceira cirurgia abdominal, porque eu fiz apendicite, todo mundo já sabe dessa história, já contei várias vezes em outros vídeos. Depois eu fiz a bariátrica e agora eu vou fazer a de vesícula. Então eu tô indo pra minha terceira cirurgia abdominal e ela até perguntou quando, porque ela pediu pra me examinar. Recapitulando, então, gente, ela pediu pra ver meus pontos, né, quando ela foi me examinar, pra saber se o lugar que eu tava sentindo dor realmente era vesícula e tal. E aí ela me explicou que vou ter cortes novos, né? Porque ela viu onde foram os pontos da bariátrica, porque é feito por videolaparoscopia e a retirada de vesícula também é por videolaparoscopia. Então, é aqueles cortinhos e põe a cânula e opera por robô. Graças a Deus não é aberto. Ela falou que se acontecer alguma coisa, tiver um problema, tentar uma intercorrência, daí sim eles passam pro corte mesmo, pra abrir mesmo a barriga. Mas que não é o padrão dessa cirurgia. Então é mais ou menos a mesma coisa que a bariátrica. E aí quando ela viu minha barriga, ela falou assim, ó, você fez apendicite, né? Eu falei, fiz. Ela falou, mas faz tempo. Eu falei, faz uns 20 anos. Ela falou, você tem mais alguma cirurgia? Eu falei, abdominal não, né? Porque eu tô indo pra minha terceira cirurgia abdominal. Ela falou assim, mas você tem mais? Eu falei, tenho. Eu fiz uma cirurgia no meu ouvido quando eu era bem pequena, que eu tive um tumor no ouvido. Enfim. É toda perebenta a gata, né? Toda problemática. Enfim, gente, aí ela falou que alguns pontos dá pra reutilizar, que ela vai fazer o corte no mesmo lugar pra eu não ficar com pontos novos, mas que 2, que é mais aqui ao lado, embaixo da costela, ela vai fazer novos porque é onde precisa entrar. E ela falou que o tamanho da minha pedra é maior que o tamanho do corte da cânula. Então, como é 2 centímetros, o corte vai ser maior, vai ser aberto um corte um pouco maior, bem embaixo da costela, pra fazer a retirada da vesícula. Então, assim, era pra ser um corte pequeno, mas vai ser um pouco maior. Mas, assim, eu não tô nem aí pro corte, tá, gente? Eu não tô nem aí pra cicatriz, pra barriga, que eu tô parecendo o Fred Krueger. Não importa, o meu irmão falou que eu pareço uma mortadela fatiada, de tanto corte na barriga. Eu não estou nem aí. O importante é parar de doer. Eu não quero, gente, eu preciso ter qualidade de vida, parar de sentir essa dor insuportável. Eu vou na academia, eu volto com dor. Eu vou correr na esteira, eu volto com dor. Eu como alguma coisa, ataca a vesícula porque dá dor. Eu não suporto mais. Eu quero ter qualidade de vida e viver bem. E aí a gente sabe que viver sem vesícula não é, assim, um órgão vital. Você vive sem vesícula, né? Você não vive sem pulmão, sem coração, sem rim, né? Mas sem vesícula até que você consegue viver. Então, mas tem algumas coisas aí pra fazer. Ela falou que tem alguns remedinhos que tem que tomar, que alguns alimentos podem causar diarreia, desconforto abdominal e tal. Então, assim, mas como eu já sigo uma dieta mesmo, por causa da bariátrica, eu já não extrapolo, já não bebo álcool, já não como comida muito condimentada, com pimenta. Então, eu acho que até que vai ser de boa, tá? Mas esse foi um vídeo de introdução ao que vai acontecer nos próximos capítulos da minha vida, porque quem chegou agora no canal não pegar muito o bonde andando, e quem me acompanha lá já no Instagram, nas outras redes sociais, também saber mais ou menos o que tá acontecendo, tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal, continuem me acompanhando. Siga nas outras redes sociais, que o Carlos Alberto põe aí pra vocês. E muito obrigada. Curte o vídeo, gente. Se inscreve aqui no canal. Não sei se eu já falei, mas se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas que precisam saber quem é bariátrico, quem não é, quem vai fazer, quem já fez. Quem tem probleminha de vesícula pós-bariátrica, comenta aqui embaixo para me ajudar.
E lá no Instagram também, tô sempre trocando figurinha com vocês sobre isso. E rezem por mim, porque eu acho que nesse tema agora eu volto a falar só quando eu já tiver bem encaminhado com a cirurgia mesmo. Então rezem por mim, torçam pra dar tudo certo. Eu não aguento mais viver com dor. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.